Eu saudo a cada irmão e irmã com a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Ele por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido de podermos estar aqui para estudar a Sua palavra. Nós estamos realizando uma série sobre o jezabelismo e o atalianismo e hoje, pela graça de Deus, queremos ver mais uma parte, mais um episódio desse estudo e, como sempre fazemos, queremos convidar a você, amado ouvinte, que tem se juntado a nós nesse estudo, a tomar aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e oferecer a Deus um tempo de qualidade, para o estudo da palavra. Sempre temos lembrado aos irmãos que não ouçam os áudios ou leiam a Bíblia ou qualquer outra pregação que você vá ouvir em um momento em que você esteja agitado, com correrias, afazeres, mas que dedique ao nosso Deus um tempo de qualidade, de aprendizado realmente, de meditação na sua palavra. Se neste momento que você está ouvindo esta ministração for esse tempo, então, por favor, tome a sua Bíblia. Eu quero ler uma escritura que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 20, e eu quero ler a partir do versículo 18. É uma escritura muito conhecida, que estamos muito familiarizados, por se tratar da era de Tiatira, daquilo que Jesus, pela mão de João, escreveu ao anjo da igreja de Tiatira, falando um pouco das características desta mulher Jezabel. Então, por favor, pegue a sua Bíblia e que o Espírito Santo derrame as bênçãos sobre o seu coração. À medida que você vai dando atenção à palavra, é também a atenção que o Espírito Santo te dá quando você vai orar. Era uma coisa que Martim Lutero falava muito, né? A atenção que damos a Deus é a atenção que Deus também nos dá. Então, por favor, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 18, a palavra de Deus, ela fala assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Você sabe que essas características, sempre na abertura de uma era da igreja, diz respeito à deidade de Jesus Cristo. Né? Nós temos a narrativa da sétupla glória da pessoa de Cristo, lá no capítulo 1, e uh, essas introduções de cada era também são características desta deidade. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Oxalá essa também seja uma escritura para todos nós, um elogio que possamos receber da parte de nosso Deus, de que as nossas últimas obras são mais do que as primeiras. E no versículo 20 diz: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os seus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e os restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã,
E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra e também sobre as nossas vidas à medida que nós meditemos nela. Pois bem, amados, como falamos nas duas primeiras partes que fizemos sobre o jezabelismo, existe esta trindade, esse tripé que mantém de pé o denominacionalismo, que é o nicolaísmo, o balanismo e o jezabelismo. A soma desses ismos, a soma destas cores, que é o branco, o vermelho e o preto, dá o amarelo, dá o denominacionalismo. Então, o denominacionalismo, ele tem uma mistura de ingredientes, ele tem uma equação que o forma, e essa equação se dá na junção desses três ismos que já temos estudado muito, né? Creio que de maneira até exaustiva, mas faltou nós lançarmos um olhar mais aguçado sobre o jezabelismo. Eu tenho como objetivo, nesta série, fazer essa relação entre o jezabelismo na igreja, mas a minha intenção principal é fazer a ligação, ou tentar pelo menos elucidar dentro da minha pequenez, da minha pouca capacidade, tentar colaborar para o entendimento de como esse jezabelismo na igreja está de mãos dadas com o Estado, né, com Roma, com César. Então, embora talvez hoje eu não vá tocar tanto nesse sentido, mas saiba que o que estamos dizendo aborda, né, ali o fundo para um assunto principal que tem a ver da igreja e César, da igreja e Roma, da igreja e o Estado. Inclusive, lá no final, eu não sei se dentro dessa série de Jezabelismo ou dentro da próxima série que vamos fazer, ainda creio que apenas para o corpo local, mas eu queria fazer vários cultos do tema Quando a Igreja Chegou em Roma, falando da fundação da Igreja de Roma, falando dos aspectos do livro de Romanos que o mensageiro Paulo colocou em seus dias e enviou esta carta aos nossos irmãos ali da igreja primitiva. Esses irmãos que também estão narrados no livro de Atos, mas isso futuramente, porque quero muito, muito mesmo abordar essa questão do Estado e ver como isso, embora esteja ali nos bastidores dos grupos assim chamados da mensagem, mas se não nos posicionarmos e estivermos conformados com essas coisas que a igreja primitiva abominava, que a igreja primitiva repudiava, nós não podemos dizer que recebemos a mesma mensagem deles ou que recebemos uma mensagem que nos leva à fé deles, uma vez que a fé deles condenava isso que hoje nós temos por certo. Hoje nós temos como essencial uma coisa que a igreja primitiva repudiava. E veja que isso não é uma coisa moderna, é só uma repetição daquilo que já foi. Então, é algo que eu também tenho insistido nas ocasiões que Deus tem me dado a oportunidade de falar, que embora o modernismo esteja aí na forma de cultura, na forma da cultura pop, na forma da cultura digital, mas os métodos, os comportamentos, o modus operandi do nascimento dessas culturas não é novo. Isso já aconteceu em outros estágios da história e nós, como eleitos, deveríamos estar interessados em saber como a igreja se comportou quando esses mesmos aspectos culturais se manifestaram no dia deles. Se é o mesmo comportamento que nós estamos tendo aqui, inclusive o grande número de citações do irmão Branham falando do seu próprio dia, enfrentando a cultura de seu próprio dia. Então, essas coisas, se Deus permitir, queremos assim fazê-las, se for da perfeita vontade de nosso Deus. Mas hoje, eu gostaria de
diante do texto que lemos, que é a última citação da Bíblia ao nome Jezabel, né, a pessoa de Jezabel, você sabe que Jezabel, a primeira vez que ela aparece na Bíblia é lá em 1 Reis, no capítulo 16, no versículo 31, quando a Bíblia diz que Acabe, para irritar a Deus, casou-se com Jezabel. Depois ela vai ser citada em 1 Reis 18, em 1 Reis 19, em 1 Reis 21, e no Velho Testamento, a última citação em 2 Reis, no capítulo 9. Vai citar ela no verso 7, 10, 22, 30, 36 e a última citação no versículo 37. E esses aspectos do Velho Testamento, do comportamento de Jezabel, de quem foi a mulher Jezabel, são muito importantes e você pode ler, fazer o seu estudo pessoal. Eu quero tomar os aspectos do espírito de Jezabel, embora as duas coisas estejam tão ligadas, o espírito de Jezabel, da pessoa de Jezabel, do comportamento de Jezabel. Então, eu sei que não tem como elas separarem, então veremos o espírito de Jezabel dentro das igrejas e ligar isso à pessoa de Jezabel, fazer essa conexão entre um e outro, se Deus assim permitir. Então, por isso que eu fui para Apocalipse no capítulo 2, no versículo 20, onde cita ela, porque ali está narrado ponto a ponto do que esta mulher estava fazendo ali no centro da história da igreja, das eras da igreja, né? Então eu separei aqui 14 pontos, 14 características, 14 tópicos que eu gostaria de participar aos irmãos que estarão ouvindo essa ministração, de forma que você anote e que isso de alguma maneira ajude os nossos corações naquilo que nós temos que vencer, naquilo que nós estamos fazendo frente nesse dia. Uma coisa que, se você ler a exposição das eras da igreja, o irmão Brana, eu creio que a primeira coisa que ele vai falar é que temos que nos lembrar que Jezabel era uma pagã, certo? Ela era filha de Etbaal, um assassino, a ponto que o irmão Brana chega a dizer que Jezabel era filha de Caim, né? Por causa do seu espírito assassino. Uma outra coisa que ele fala, e ainda não estou entrando nos tópicos, né? Nas características que quero apontar aqui, é que, embora Jezabel ela entrou para dentro de Israel, ela não entrou pelas vias pelas vias de admissão colocadas por Deus. Porque os irmãos sabem que na Torá, no Pentateuco, existia, mais exclusivamente no livro de Levíticos, existia leis para a incorporação, para a inserção de estrangeiros em Israel. Ou seja, se você fizesse parte de qualquer nação e quisesse vir a Israel e participar da adoração e participar do mesmo Deus, da adoração ao mesmo Deus, é claro que você não teria não somente os privilégios, mas você não operaria a adoração como um judeu nascido, um judeu gerado. Mas existiam leis para inserir o estrangeiro dentro da nação de Israel. Então, a gente vê isso, por exemplo, em Ruth. Ruth era uma moabita, ela vai ser inserida dentro de Israel. É claro que o casamento é fundamental para isso, né? Você sabe que o ventre dessa moabita é onde vai passar a semente do Messias, Jesus Cristo. Então ela vai ser admitida, ela vai ser inserida na história judaica. Outro que nós podemos citar, agora um masculino, é Caleb. Os irmãos sabem que Caleb vem de um pai queneu, ele não tinha a natividade judaica, hebraica, mas ele foi admitido, e olha que importante figura ele é. Existem outras também narradas na Bíblia, mas esses dois apenas para nós elucidarmos quando falamos de admissão. Jezabel foi admitida em Israel por uma manobra política. E essa expressão você vai ler lá na exposição das eras da igreja. Eu não vou ler a exposição hoje, mas eu vou citar as páginas que eu gostaria que, se você desejar acrescentar mais o seu estudo, a sua meditação, na página 188 até a 198 da exposição da Era da Igreja,
Depois a 199, a 200, a 203, 204, 226 e a última lá, 333, no resumo das eras, o irmão Brana vai falar muito sobre o espírito jezabelita, como funcionou, essa manobra política. E claro que nós vamos abordar aqui também, mas se você quiser ler diretamente da mensagem, por favor, enriqueça, né, o seu estudo pessoal aí no seu caderno. Aqui, por causa do nosso tempo, não queremos estender tanto, então nós vamos ser bem rápidos nos nossos apontamentos. Então, existem 14 tópicos, 14 pontos que eu gostaria de falar com os irmãos aqui. E se nós nos entregarmos a isso, abrir o nosso coração para receber isso, tenho certeza que seremos abençoados, né? Apenas, amados, antes de eu começar com o primeiro tópico, deixa eu explicar uma coisa do porquê que eu coloquei este título. Na mensagem Um Profeta Envergonhado, o irmão Branham, acho que é o parágrafo 38, se eu não me engano. Eu sei que há uma diferença de parágrafos entre português e inglês, mas no inglês, sem dúvida alguma, é o 38. Eu não sei se o português respeitou o mesmo parágrafo. Mas no parágrafo 38, o irmão Branham, ele usa uma expressão falando da corrupção dos Estados Unidos, falando da corrupção das igrejas, falando da corrupção das pessoas. Ele fala assim: as mulheres têm vindo à fila de oração, desejosas por receber alguma coisa, mas elas vêm parecendo Jezabel. O irmão Branham estava falando da pintura, o irmão Branham estava falando das vestes, o irmão Branham estava falando que elas iam ali para receber a imposição de mãos na oração, da fila de oração, mascando chiclete, né? E sem nenhum tipo de reverência, sem nenhum tipo de comportamento. Quando eu li isso, isso me deu não é um insight, né? Mas eu fiquei pensando nisso vários dias. Você já imaginou que o irmão Branham orando por uma mulher, que ela tem um espírito de Jezabel dentro dela, e ele sendo Elias? Olha o dia que nós estamos vivendo, irmãos. Elias orando por Jezabel na fila de oração. Olha que coisa, que dia que nós estamos vivendo. E por que isso? Porque os irmãos sabem que nunca a igreja, seja o povo de Deus no Velho Testamento, na forma de Israel, ou a igreja, o Israel de Deus, né, o zambujeiro enxertado, como diz lá em Romanos 11, nunca a igreja, você sabe, Israel nunca foi chamado igreja, né? Israel sempre foi chamado povo, mas apenas como um tipo. Nunca o povo de Deus, nunca a igreja de Deus foi destruída de fora para dentro. Sempre foi destruída de dentro para fora. Sempre. Isso é uma coisa que está por toda a Bíblia. Sempre foi destruído. Chegou um momento, a questão não eram os egípcios, a questão era Coré, Datã e Abirão dentro do povo de Deus durante os 42 acampamentos. Quando o apóstolo Paulo vai falar, e Lucas relata isso no livro de Atos, no capítulo 20, ele diz: eu sei que após a minha partida levantará no meio de vós lobos cruéis, que inclusive ele vai dizer assim, ó, que já está no meio de vós. Então, a eleição de Nicolau, por exemplo, em Atos, no capítulo 6, o diaconato, Nicolau, o homem que já estudamos isso, entre os diáconos, que começa com o pensamento nicolaita, muitas vezes é relacionado às questões sexuais citadas pelos pais da igreja, mas já também nos pais da igreja, como estrutura hierárquica de ministério. Então, sempre é algo infiltrado dentro da igreja para destruir a própria igreja. Inclusive, essa citação, esse termo que eu acabei de usar, infiltrado, é um termo usado pelo irmão Branham na mensagem A Religião de Jezabel, no parágrafo 72. Ele fala daqueles que estavam infiltrados. Então veja que Jezabel se infiltra dentro do reinado de Israel por meio de uma manobra. Agora traz para o espiritual. Olha que o irmão Branham
orando, olhando na fila de oração, e Jezabel está lá para receber oração, ou seja, ela está infiltrada dentro da igreja, é um espírito que está dentro da igreja para destruir a própria igreja. Então aí me veio o tema Jezabel na fila de oração. É alguém totalmente contra Elias, é alguém que odeia Elias, é alguém que, se puder, vai eliminar Elias, mas está ali com uma máscara, com uma carcaça para receber oração, totalmente irreverente e totalmente mascarada, como foi Jezabel, que pintava seu rosto como as pagãs de sua época, para que sua verdadeira face não fosse identificada. Então, posto isso, apenas para você saber por que o título é esse, eu quero falar um pouquinho sobre esses 14 pontos, esses 14 tópicos para o nosso estudo aqui. Eu vou me apressar bastante, tá bom, irmãos? Para não estender muito, e creio que você pode ter aí no seu estudo pessoal algo muito mais profundo. A primeira coisa que eu gostaria de pôr é exatamente isso que nós falamos. O casamento de Jezabel com Acabe foi uma manobra de Estado, de política. E essa manobra de Estado, de política, foi feita para a admissão de Jezabel em Israel. E foi feita para o fortalecimento político de Acabe com as demais nações. E uma coisa interessante que o irmão Branham também diz na mensagem à religião de Jezabel é que isso só foi possível porque o povo de Israel já tinha apostatado. E um povo apóstata sempre vai permitir que uma liderança apóstata esteja no trono, sempre. Isso só foi possível uma mulher da classe de Jezabel, só foi possível uma mulher do espírito de Jezabel estar no trono porque o povo era apóstata, o povo tinha apostatado. Esta mulher, quando entra no trono, ela vai modificar as leis, ela vai mexer com a legislação, porque você tem que lembrar, amado irmão e irmã, que Jezabel é o legislativo da coisa e Acabe é o executivo da coisa. Então, tanto que a primeira coisa que Jezabel vai fazer, a primeira, assim que Jezabel assume, ela vai alterar leis. Ela vai ser o bastidor disso. Ela sempre vai trabalhar. A ponto que o irmão Branham disse que Jezabel era a figura decorativa. Porque se há um ponto, então, aqui nesse tópico que eu gostaria que, se você que está anotando, escrevesse aí, tópico 1, e colocasse na frente, é que o jezabelismo é um sistema de bastidor. É um sistema que está nos bastidores. Você nunca vai ver uma mulher no púlpito, estou falando da mensagem, né? Você nunca vai ver uma mulher no púlpito pregando, não, não, sempre vai ser Acabe no púlpito. Sempre vai ser um homem no púlpito, porque ele é o rei, porque sabemos que tem que ser... Não estamos tão caídos assim para colocar uma mulher no púlpito. Mas o espírito de Jezabel não quer estar no púlpito como pessoa. Ele quer estar nos bastidores. O espírito jezabelita é um sistema de bastidor. Então, é o que falamos em uma outra ocasião. Balaão é um homem, é a aparência, é a imagem, mas o jezabelismo é a voz por trás, certo? Então veja que o problema de Balaão foi com Baal, e Jezabel está ali com Baal, sempre foi essa o motivo da queda, né? Sempre foi esse o motivo da queda. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você colocasse aqui no nosso primeiro tópico é que esse casamento entre Jezabel e Acabe se dá por uma manobra política que fortalece Acabe e faz com que Jezabel seja admitida dentro do reino de Israel, mas essa união só foi permitida porque o povo já tinha apostatado. Se você vê um homem no púlpito que ele é um nicolaita, o culpado é o povo. Se você vê um espírito numa igreja que é jezabelita, o culpado é o povo. É porque o povo apostatou, é porque o povo se afastou. E por o povo se afastar, o povo tem a liderança igual a seu caráter. Por isso que eu sempre digo, cada um
tem o pastor que merece. Cada um tem o pastor que merece. O caráter dele é o seu caráter. Se ele é adúltero, você é adúltero. Se ele é mentiroso, você é mentiroso. Cada um tem o pastor que merece. Eles permitiram uma apóstata e um apóstata como Acabe continuar no reinado porque o povo era um apóstata. Então, o jezabelismo é um sistema de bastidor para um povo apóstata. Esse é meu primeiro tópico. Meu segundo tópico. Como resposta a meu segundo item que eu quero tratar aqui, não seria tanto tópico, né? Mas um segundo item, é que como resposta a essa apostasia do povo, e essa apostasia teve como consequência a liderança de Israel unir-se política por uma manobra política a uma mulher pagã, ou seja, o Estado vai agora dar dinheiro para uma igreja, para uma religião que é Jezabel. Você sabe que Jezabel, ela é um tipo, ela representa uma igreja. Então o Estado vai dar poderio financeiro a esta igreja e esta igreja vai fazer diversas coisas com Israel e volto só para não deixar passar isso por alto, amados. Essa mulher Jezabel, com o poderio do Estado, vai alterar leis essas que serão cumpridas por um povo que apostatou, por um povo apóstata. É claro que entre eles há pessoas sinceras. Há uma viúva de Sarepta em algum lugar ali no meio daquele povo. Há sinceros. Há 7.000 sinceros que estão ali. Mas as leis estabelecidas, mudadas, alteradas em Israel por esta mulher Jezabel, que era o bastidor da liderança, serão leis prolongadas para governar um povo que é apóstata. Então serão leis corruptas para um povo corrupto. Sempre é. Você sabe, inclusive, é uma outra literatura que tem que indicar aos irmãos sobre o neoplatonismo, né? Uma outra oportunidade nós queremos falar isso. Mas você sabe que toda lei é moral. Toda lei é moral. Nem toda moral é lei, mas toda lei é moral. Você não consegue pensar numa lei que ela não seja moral. Obviamente, irmãos, essa não é a minha área, a área de direito, essas coisas, eu não entendo absolutamente nada. Mas eu vou falar assim do aspecto filosófico da coisa, da formação. Você não consegue encontrar uma lei que não é moral. Toda lei vem de uma moral. Nós podíamos definir o que é moral, existem vários âmbitos da moral. Mas você não pode desvincular uma coisa da outra. Por exemplo, existe uma lei que eu não posso atravessar o sinal vermelho. Tem um por quê? Porque não é bom, mas logo tem uma moral envolvida aquela lei. E se aquilo é lei, aquilo veio do Estado, aquela lei ela é moral e ela é a verdade. Porque quando o Estado diz que, olha, é errado você passar no sinal vermelho, ele está colocando uma verdade. Então ele está dizendo que é verdade e ele vai punir quem cometa infrações contra aquela verdade. Então ela é uma lei moral e ela é uma lei moral da verdade, entende? Eu não sei se me fiz entender, mas o que ela põe é verdade. Então, se dois homens podem se casar e duas mulheres podem se casar, o Estado está dizendo que isso é uma verdade. Que isso é uma coisa. É uma lei. É uma lei ligada à moral. Eu sei que o Estado ele é amoral, se é que podíamos dizer assim, mas a lei não. A lei ela tem que estar ligada a uma moral. A lei, porque a lei ela é a condicionante da verdade. Você não pode fazer isso porque isso é errado. Então, logo, esta é a verdade. Quem não aceita essa verdade está errado. Então, quando Jezabel altera as leis, ela está alterando a verdade que até então o povo de Israel praticava. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando esta igreja casou-se com o Estado por uma manobra política para que ela fosse admitida dentro deste povo, infiltrada, e este governante, este homem caído, tivesse influência sobre as demais nações pagãs, e ela vai alterar essas leis, eu estou dizendo que com isso ela está mudando a cultura de Israel. Você imagina que está
crescendo, está nascendo crianças que vão ter a sua criação em uma nova cultura. A cultura que daqui a pouco vai entrar nos as outras características aqui, que ela vai mudar o culto, ela vai mudar os feriados de Israel, ela vai mudar as festas de Israel, ela vai mudar os altares de Israel, ela vai mudar tudo. Ela está colocando a lei, ela altera a lei. Logo, se ela alterou a lei, ela está alterando a moral. Se ela está alterando a moral, ela está colocando uma verdade. Essa verdade tem que ser seguida sob pena de punição, sob punição. Então, esse casamento é como uma admissão, um fortalecimento para Acabe, e ela altera as leis. Como segundo, eu quero dizer assim, uma segunda característica, de que quando ela assim o faz, em resposta a isso, em resposta a essa alteração de lei, em resposta a ela ter mexido com usado o Estado, a nação, para validar a sua religião, Deus envia Elias. Deus envia um homem, veja que ela é citada em 1 Reis no capítulo 16, no versículo 31, e no capítulo 17 de 1 Reis, Elias aparece em cena. Elias, o tisbita, vem caminhando. A gente não sabe a infância dele, a gente não sabe o que ele fez, por quem criou ele, a gente só sabe quando ele surge. E Elias sempre é a resposta, preste atenção nisso, da união do Estado, da fornicação entre o Estado e a igreja. Sempre a resposta foi a vinda de Elias, sempre foi. Então, como resposta, Deus envia um profeta. E esse profeta está ali, e agora eu quero que você preste muita atenção nesse segundo tópico, nesse segundo item do nosso estudo, que Elias está ali para atacar a nação, para atacar a igreja, para atacar a relação igreja-estado. Esta afirmação que eu acabei de fazer foi feita pelo profeta de Deus na mensagem A Religião de Jezabel, no dia 19 de 13 de 1961. Você vai ler lá no parágrafo 59 ao parágrafo 62. Elias foi levantado para lançar um ataque à nação, para lançar um ataque à igreja, para atacar. Quando eu digo atacar, obviamente estou falando da palavra. A palavra é uma espada, a palavra é uma arma. Eu quero te lembrar que a palavra é um ato, certo? A palavra é uma ação, a palavra é um ato. Então, com a palavra, ele vai atacar a nação. Ele vai atacar porque a nação apóstata permitiu uma liderança apóstata estar ali. Ele vai atacar a igreja, porque a igreja ela está filiada, casada, ela fornica, ela adultera com o Estado. Ele vai atacar a relação igreja-estado, entende? Então, vou repetir para você anotar. Religião de Jezabel, 19 de 13 de 1961. Parágrafo 59 até o 62, mais ou menos, é quando ele fala isso. Ele fala, e dentro desse segundo item, eu quero colocar isso também, que várias vezes o irmão Branham disse que o surgimento de Elias, neste período, era uma resposta de Deus àquela corrupção. Entende? É o que queremos nisso. Mas, por exemplo, uma outra coisa que o irmão Branham fala sobre o surgimento de Elias, e que eu sei que às vezes nós lemos isso, mas isso passa um pouco assim. Então, eu quero utilizar do meu tempo aqui para nós mastigar um pouquinho, mesmo que seja rápido, né? Mesmo que nós vamos mastigar rápido aqui, mas para nós termos uma compreensão melhor. Uma outra coisa que o irmão Branham disse, o irmão Branham fala em várias mensagens. Por exemplo, na mensagem de Jezabel de Face Pintada, no parágrafo 33, na mensagem Vida, do dia 19 de 5 de 1958, no parágrafo 60, aquela mensagem Por que clamas, de 59, no parágrafo 64, a mensagem Respeito, 15, 10, 61, no parágrafo 103, convencidos então preocupados do dia 18 de janeiro de 1962, esta é no parágrafo 114. Na mensagem O Mensageiro do Entardecer, do ano de 1963, do dia 16 de janeiro, no parágrafo 141, o irmão Branham fala isso que eu vou falar daqui a pouquinho. Na mensagem Investimentos, do ano de 63 também, do mês de janeiro, do dia 26, do parágrafo 242 ao 244. Na mensagem Sinais de Sua Vinda, do ano de 62, no parágrafo 82. Então, assim, tem um monte de citações, depois você pode voltar aí
e anotar, ou se não, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição deste vídeo, que o irmão Brana faz a seguinte afirmação: Deus enviou Elias para ser o pastor de Jezabel. Jezabel tinha um pastor e esse pastor era Elias. É estranho isso, mas a maneira como o irmão Branham põe é maravilhosa e é absurdamente bíblica, entende? Não tem como escapar disso. Ela, querendo ou não, o pastor dela era Elias. Ela, desejando ou não, ela congregando ou não, o pastor que Deus enviou para corrigir Jezabel, para levar a palavra a Jezabel, foi Elias. Por isso, não só nestas citações, mas em tantas outras, o irmão Branham fala, mesmo ela não aceitando, mesmo ela não admitindo, ela tinha um pastor, e esse pastor era Elias. E Jezabel vai trabalhar para matar seu pastor. Jezabel vai trabalhar para matar o homem que a está corrigindo. Jezabel vai trabalhar com seu poder político-religioso, seu poder político-eclesiástico, para calar a voz do homem que está ali para pastoreá-la. Então, parem um pouquinho comigo aqui nessa segunda característica, nesse segundo ponto, que o espírito jezabelita tem ódio de quem o corrige. Tem ódio da pessoa que diz assim, olha, escuta que você não pode dominar sobre. Você não pode ter domínio sobre. Um grupo são os filhos de Deus que amam a correção. E quando eu digo que amam a correção, não quer dizer que quando a correção vem, eles abrem um sorriso no rosto. Não, muito pelo contrário. Creio que foi Salomão que disse, a correção, ela traz tristeza momentânea, a correção, ela traz tristeza naquele momento, mas vai servir de alegria futuramente. Então, os filhos de Deus são estes. Os filhos de Deus são o que recebem a correção, amam a correção. Hoje eu posso estar entristecido porque eu fui exortado, a palavra de Deus veio muito forte, isso me... mas opa, daqui a pouquinho você sabe que aquilo é a verdade, que algo dentro de você vai dizer amém àquilo, vai amar aquilo, porque aquilo é a verdade. O espírito jezabelita que está dentro da igreja, e esse espírito está em homens e em mulheres e em ministros, ele odeia a correção. E ele trabalha para matar quem corrige. E ele vai usar o seu poder, o seu recurso, para calar a voz de quem está ali enviado por Deus para corrigir. Quem está ali enviado por Deus para colocar aquilo no lugar. Quem está ali enviado por Deus para trazer a palavra de Deus e colocar o assunto em ordem. Quantas pessoas não nos odeiam simplesmente porque juntamos citações do irmão Branham sobre um assunto? Quantas pessoas não têm ódio de nós e quantas mentiras já não foi dito, quantas mentiras já não foi falado, quantos cortes mentirosos, quantas edições mentirosas. Estes homens, e eu não estou dizendo da Assembleia de Deus não, tá? Porque a Assembleia de Deus não fez isso, não foi a católica. Foram os homens pregadores da mensagem simplesmente porque eles não aceitam a correção, não minha, não do outro pastor que está ali pregando a verdade, não do outro ali, eles não aceitam a correção de Elias, do mensageiro, do profeta. Jezabel, ela vai tentar matar seu pastor com seu ministério. Porque você se lembra que ela tem um ministério. Ela vai instituir sacerdotes, o que eu quero falar numa próxima ministração, se Deus assim permitir. Ela vai usar todos os seus artifícios, tanto é que depois vai haver um confronto entre Elias e os sacerdotes desta mulher, ordenados por ela, colocados ali por ela, em substituição aos homens de Deus que estavam anteriormente. Então ela vai usar de todos o seu aparato
estatal e eclesiástico para calar a voz do homem que está ali enviado por Deus, disse o mensageiro, para corrigi-la, para atacar a nação, para atacar a igreja, para atacar a relação igreja-estado. A ponto que você vai ver o irmão Branham dizer, lá na mensagem Religião de Isabel, ele vai dizer assim, ó, que a parte final do ministério de Elias é lançar, entenda que eu estou dizendo ataque, a voz, a pregação contra a Casa Branca israelense, quero a governança de Acabe com esta mulher, Jezabel. No meu terceiro ponto que eu quero colocar aqui sobre esta mulher, e eu quero te lembrar que esses 14 pontos são pontos que nós vamos usar ali na frente, na compreensão de outros, de outra porção do assunto, né? E como terceiro ponto, vale lembrar que quando Jezabel entra para alterar as leis, lembre-se que foi esta mulher que montou o tribunal que sentenciou Nabote. Veja, não foi o Estado, não foi a pessoa de Acabe, que era um homem sem envergadura, era um homem sem espinhaço, era um puppet, né? O irmão Brana fala, um fantoche, era alguém que não tinha, nós diríamos hoje, um banana, né? E Jezabel pega ele chorando ali no quarto, não sei a maneira como ele estava, mas ele estava em prantos, ele estava entristecido porque ele não conseguiu o terreno, porque Nabote era um eleito e não cedeu aquilo. Então ela vai montar um tribunal. O tribunal é montado por ela. As falsas testemunhas são convocadas por ela, porque ela tem esse poder. Ela tem esse poder de julgar, ela tem esse poder de alterar as leis, ela tem esse poder de mudar a cultura, de trazer uma falta de temor do verdadeiro Deus sobre as autoridades estatais do seu dia. E dentro disso, dentro do poder da montagem do tribunal, veja, ela tinha poder de montar tribunal, ela tinha poder de alterar leis, ela também tinha poder de ordenar novos ministros. Eu não vou me aprofundar muito nesse terceiro ponto, porque isso aqui merece um episódio, uma parte só para isso, que futuramente nós vamos ter. Como quarto ponto, o quarto apontamento que quero colocar aqui, e agora eu quero entrar em Apocalipse no capítulo 2, no versículo 20, para nós pegarmos ali algumas características daquele texto. Você sabe que Tiatira é a fêmea dominante. Quando você pega a primeira página da exposição das eras da igreja, o irmão Brana falando sobre Tiatira, ele está falando sobre um domínio feminino. Existe uma relação muito grande entre Tiatira e Laodiceia, porque são palavras destinadas ao feminino, à mulher, né? Seja o direito da mulher ou dos povos, e a dominância feminina, a dominância da mulher, porque é a era onde o jezabelismo está imperando. Então, quando Jesus fala o anjo da igreja de Tiatira, a coisa que coloca ali é como, e você sabe que a igreja de Tiatira foi elogiada, mas quando chega a parte que Deus está descontente, ele vai dizer assim, que nesse período de fêmea dominante, do feminino dominante, do período das trevas de Israel, que Jezabel, assim como fez a serpente, vai usar um mecanismo divinamente estabelecido. Me perdoem, amados, mas eu só vou comentar isso para que isso fique aqui, porque eu sei que os irmãos que tomam do seu tempo e colocam um fone de ouvido, que de fato ouvem, que de fato participam conosco, que de fato estudam isso, isso precisa estar no seu caderno. Recentemente, eu estudei com a igreja, o corpo local aqui que fazemos parte, uma palavra no hebraico, um verbo no hebraico, que é o verbo itzar. Existe lá em Gênesis no capítulo 2, no versículo 7, ela aparece ali com a palavra e a conjunção, então ela fica como vaitzar. E itzar, vaitzar, como aparece lá, às vezes ela aparece como vaitzer também, é o verbo formar, é o verbo dar forma, de formar. Quando diz que Deus formou o homem do pó da terra. Esse verbo formar
ele tem a ver com mãos, né? Que eu não tenho tempo aqui para explicá-lo mais profundamente, e até eh, talvez uma lousa seria só para nós darmos o significado da construção da palavra ali, mas rapidamente aqui, só para o entendimento para o nosso, para o que eu quero dizer aqui. Ah, que quando Deus formou o homem, Deus colocou as suas mãos no homem. Então vaitzar ou itzar é quando você pegar uma massinha. Eu até peguei ali um irmão, uma irmã como modelo no culto e dei uma massinha, essas massinhas que as crianças usam, né, para que eles tirassem algo da sua mente e formassem ali em suas mãos e mostrassem para os irmãos que estavam ali na audiência. Apenas para exemplificar o que esse verbo quer dizer, é que Deus, quando formou, Deus colocou as mãos, as suas mãos, e ele foi modelando o homem, ele foi modelando o nariz, ele foi modelando o ombro. Tanto é que você não encontra nada no corpo de um ser humano 100% reto, né? Tudo tem curvatura, tudo tem curva. É como se realmente as mãos de alguém estivesse. E eu junto isso com aquela afirmação do irmão Branham, falando sobre aquela mulher grávida, que uma mulher, ela pode ser a prostituta mais baixa da sua cidade. Ela pode ter se deitado com cada homem da cidade. Se ela engravidar, obrigatoriamente as mãos de Deus estão naquele ventre. Porque só Deus pode dar vida, só Deus pode construir, só Deus pode formar, só Deus pode é só Ele que pode colocar as mãos. Então, obrigatoriamente, as mãos de Deus, por quê? Porque esse é um mecanismo divino, essa é a forma divina. Quando uma mulher ela está grávida, em seu período de gravidez, lá as 42, 40 semanas, 38 semanas, as mãos de Deus estão sobre o seu ventre, modelando, fazendo com que as vitaminas entrem, apertando o nariz entenda, construindo o nariz da criança, os olhinhos, os órgãos. Deus está, não importa quão mau caráter seja aquela mulher. Uma mulher. Aí você vê que a nossa situação está tão difícil, né? Nessa geração anti-filhos que está dentro da mensagem, não está dentro só da cultura, não. Está dentro da mensagem, em que as anciãs da mensagem repreendem as moças quando elas têm filhos, repreendem as moças quando elas querem casar. É uma desgraça completa, é uma maldição completa que entrou para dentro da mensagem, que dá vergonha, dá nojo de dizer que isso é a mensagem, porque isso não é a mensagem, né? Aliás, isso não é a mensagem. Graças a Deus, isso não é a mensagem. Esses são os grupos. Mas uma mulher, quando ela aceita fazer ou cumprir o seu ministério, ela está permitindo que Deus coloque as mãos em seu ventre. Então esse é um mecanismo divino. Então você veja que quando a serpente ela tem o seu caso com Eva, ela obriga, me entenda que eu estou citando bem rápido, mas depois eu quero fazer um estudo mais aprofundado sobre isso, aí sim com as citações de Mombrana. Eu deixo o link aí, embora eu vá fazer para a igreja, mas eu deixo o link nessa ministração aqui, depois se você quiser ver o que queremos dizer com isso, apenas para que não haja nenhum mal entendido. Mas entenda que quando a serpente ela oferece o fruto para Eva, ela está usando um mecanismo, ou seja, aquele menino, aquele Caim, ele é gerado, ele é formado, é só Deus que pode fazer aquilo. Então, usa-se um mecanismo divinamente estabelecido, pós-queda, claramente, mas divinamente estabelecido para que a vida venha à Terra. Entende que é um mecanismo utilizado para que isso se manifeste. Da mesma forma, Jezabel utilizou-se de um mecanismo divino estabelecido por Deus para tomar a autoridade, o mecanismo da fé, para mudar, estabelecendo um sacerdote, estabelecendo uma adoração, estabelecendo. E tudo isso com a finalidade de dominar. Isso com a finalidade de ser o feminino dominante, para estabelecer o período das trevas em Israel. O quinto ponto que eu gostaria de colocar aqui, e dentro dessa da escritura de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 20, é que quando Deus vai falar à igreja de Tiatira acerca desta mulher, que fez tudo isso no Velho Testamento e seu espírito veio andando, né? Esse espírito veio passeando em cada formação de igreja, é que Deus estava repreendendo aos crentes, Deus estava repreendendo
aos membros da igreja de Tiatira, Deus estava repreendendo ao período de Tiatira, aos cristãos da era de Tiatira. Ele não estava repreendendo esses irmãos porque surgiu um espírito jezabelita. Ele não está repreendendo esses irmãos porque esses irmãos criaram um espírito jezabelita. Ele está repreendendo esses irmãos, você vai ver no versículo 20, que eu tenho contra ti que você deixa. Eu tenho contra ti que deixas. Eu tenho contra ti que você permite. Eu tenho contra ti que você se cala. Eu tenho contra ti que essas coisas estão acontecendo com a sua permissão. Eu tenho contra você que você deixa, que você permite Jezabel. O pecado condenado, que está sendo condenado pela boca de Jesus Cristo para os que fazem, que compõem a era de Tiatira, é que eles são omissos. É que eles têm um pecado da omissão, diferente da era de Éfeso, quando a obra nicolaíta estava em curso, que disse assim, ó, e esses que se dizem apóstolos, e eles foram encontrados, achados, ou seja, o grupo de Éfeso, ele tinha suficiente calibre para investigar aquele povo e ver que eles tinham um espírito, as obras deles eram obras de nicolaítas, eram obras de nicolaísmo. Então eles tinham um suficiente calibre de investigar, de observar, de examinar e dizer assim: olha, vocês estão se dizendo apóstolo, mas nós encontramos que vocês são mentirosos, porque vocês não estão repetindo o que Paulo disse. Porque Paulo disse em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, que se nós mesmos ou um anjo descer do céu e vos anunciar outra palavra a não ser esta que vocês têm recebido, que o tal seja maldito. Lembra que o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo ressuscitou segundo o meu evangelho. Então é aquela distinção que nós já fizemos outra vez, é o evangelho de Jesus, o evangelho dos apóstolos e o evangelho de Paulo, esses três citados, e que é um único evangelho, né? Então, na era de Éfeso, quando a obra surgiu, ela estava sendo resistida por aqueles que estavam ali, através do exame, da investigação, através do discernimento espiritual daquele povo, que embora eles haviam deixado o primeiro amor, e esta foi a condenação à era de Éfeso, eles estavam cientes da doutrina e da corrupção daqueles homens que se diziam ser enviados. Lembre-se que a palavra apóstolo em grego quer dizer aquele que é enviado. Esses homens estavam dizendo que eram enviados da parte de Deus, no entanto, eles eram mentirosos. Eles não passaram pelo filtro da palavra, eles não passaram pelo filtro do mensageiro, então foram encontrados mentirosos. Ok. Havia uma resistência contra esta obra. Mas na era de Tiatira, o que Deus está condenando é que as obras desta mulher chamada Jezabel, e obviamente a sua doutrina também, estava sendo permitida, porque vocês deixam. Eu tenho contra ti que deixas, que permite. Eu tenho contra ti que você se omite. Você dá a permissão daquilo que eu não permiti. Que você deixa isso ocorrer, algo que eu não deixaria ocorrer. Então veja se esse não é o problema nos nossos dias. As pessoas veem as coisas acontecer, mas elas estão tão longe de Deus, e elas se tornaram, e uma coisa que eu gosto muito que o irmão Brana fala, e você que me ouve, amado irmão, já me viu repetir isso 1 milhão de vezes. Deus não quer um homem com dom. Deus quer um homem com coragem. Deus não quer uma mulher com dom. Deus quer uma mulher que tenha coragem. Deus ama a coragem. Entre dom e coragem, Deus quer coragem. Entre dom e a coragem, eu prefiro a coragem. O que nós temos visto hoje são pessoas que elas não têm a coragem de permanecer com aquilo que a Bíblia disse. Agora, me entenda bem o que eu vou dizer. Elas não têm a coragem de permanecer com aquilo que a Bíblia diz sem ter uma segunda intenção. Há pessoas que elas se posicionam pelo que é certo, mas elas têm segundas intenções por trás daquele posicionamento. Logo, o seu posicionamento deixa de ser genuíno, porque a coragem não está em representar a palavra. A coragem está em levar a cabo os seus planos, os seus planejamentos. E não é isso que a Bíblia nos ensinou. Então, por eles não terem a coragem, ou por eles não terem a coragem genuína, eles permitem que tais coisas continuem. Você veja que eu não quero saber quem é, qual é a placa, quem é o homem, quem é a pessoa. Nós amamos a mensagem. Nós amamos a mensagem. Permitir que a mensagem seja cuspida, envergonhada.
Às vezes nós vemos homens colocando outros homens em seus púlpitos, homens que mancharam a mensagem, homens que cuspiram, que rasgaram a mensagem, homens que chamam William Branham de um pastor pentecostal simplesmente. Porque essa é a onda hoje. Como não é mais conveniente, esses homens que ganharam a vida com a mensagem, são ricos pela mensagem, mas hoje deixou de ser conveniente a mensagem, porque a mensagem combate o seu terceiro, quarto casamento, combate a sua má administração, seu enriquecimento com o dinheiro do povo, combate as suas mazelas denominacionais. Então, obviamente, não é conveniente. É mais conveniente eu dizer que Elias errou naquilo e acertou quando aquilo diz respeito ao que é bom para mim, ao que é bom para a igreja, ao que é bom para a estrutura institucional da igreja. Então não é diferente que essa mesma... Por isso que no final de cada era da igreja está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Não há, mas às igrejas. Porque aquilo que aconteceu em Tiatira é para mim também, é para você também. Eu tenho contra ti que você deixa, que você permite. Eu tenho contra ti que você é omisso, que você está permitindo o que eu não permiti, que você não odeia o que eu odeio. Você está permitindo uma coisa que Deus odeia. Meu sexto ponto que eu quero colocar aqui, continuando na escritura. Esta mulher Jezabel é uma mulher que se auto-intitula profetisa. E lembre-se, irmãos, esta mulher está na fila de oração, hein? Esta mulher está infiltrada dentro da igreja. Esse espírito está infiltrado em irmãos, em irmãs, em bons irmãos, em bons irmãs, em boas irmãs. Está infiltrada, querendo dominar a igreja, querendo dominar os ministros, os homens de Deus. Porque eu quero lembrar aos irmãos que tudo tem um centro. Tudo tem um centro. Nós odiamos o nicolaísmo, que é o domínio de uma liderança sobre o povo, a parte do governo da palavra, porque há um homem que é governante do povo, sim. A irmã Brana disse: eu creio na governança de homens na igreja, desde que essa governança seja por meio da palavra. A irmã Brana disse: não há nada maior na igreja local do que o ancião local. Então, nós cremos absolutamente nisso, mas o que nós não cremos é no controle que não é por meio da palavra, entende? Que é um controle humano, que é um controle de dogma, que não é doutrinário simplesmente, mas é um controle de dogma. Que não é a dupla honra que Paulo disse em 1 Timóteo que deve ser dada ao ministro, isso deve ser mesmo, isso seja onde for, é isso mesmo que a Bíblia diz que tem que acontecer, mas trata-se de um domínio humano, de um governo humano. Pensa no que eu estou dizendo, irmãos, olha, medite nisso, de um governo institucional, aonde o pastor é o presidente institucional de uma igreja, aonde o pastor é o dominante do patrimônio da igreja. Isso por quê? Porque o Estado exige a figura política presidencial em um corpo que é puramente espiritual. Eu já falei sobre isso, não dá nota até, mas os irmãos, só os irmãos os irmãos vão encontrar isso. Os pais da igreja, nos primeiros 3 séculos, todos eles afirmavam a mesma coisa: a igreja está onde o bispo está. A igreja está... Eu sei que é difícil soltar isso aqui assim, porque... Aliás, deixa quieto. Outra hora nós falamos sobre isso, senão... eu falando certo eu já sou mal interpretado, imagina se eu não me explicar bem. Então deixa isso pra lá. Então, a segunda coisa é assim, ó. Ela se auto-intitula profetisa. Ela não é comissionada por Deus. Ela não tem a comissão por Deus. Ela tem um auto-título. Esse autotítulo de profetisa, de pregadora, daquela que fala o que está por vir, é o que valida as suas ações. Entende? É o que valida nas suas ações. Esse espírito de falsa profetia, e apenas só lembrando, ele não está apenas sobre mulheres, está sobre homens também. Se auto-intitula profetisa, se auto-intitula profeta, se auto-intitula boca de Deus. Porque é o que um profeta é, um mensageiro, a boca de Deus. Ela se põe um auto-título disso, ela não foi ordenada por Deus. Ela não tem uma comissão de Deus para aquilo.
Então ela se auto-intitula profetisa e nesse auto, porque o profeta ele é um ofício, ele é um dom. Lembra que eu fiz essa separação recentemente? Ele não é uma pessoa com dom, ele é o dom, certo? Efésios 4:11 são homens dons, né? Ainda mais não um profeta como Efésios 4:11, mas o profeta. É o dom. Salomão era o dom de Deus para a terra e a mulher veio 3 meses andando no deserto para ver a sabedoria do dom que Deus colocou na terra. Então, esta mulher se auto-intitula profetisa, e esse auto-título de profetisa dá a ela autoridade espiritual afiliada ao poder estatal para que ela faça coisas que estão narradas na Bíblia, mas que depois nós queremos ver com mais profundidade. Hoje não está diferente. Lembre-se, eu não estou dizendo de um irmão, de uma irmã que tem um dom aqui, um dom ali, que está ali soprando no ouvido de um homem, de uma mulher. Não estou dizendo isso. Estou dizendo de um espírito que quer governar, que utiliza de seu título para, não para ter, mas para tentar ter poderio espiritual sobre os homens estabelecidos por Deus. Eu sou. Eu, eu nem posso me usar como exemplo, entende, irmãos? Porque nós somos um pequeno grupo. Eu sou assim, eu sou pequenininho. Mas eu fico pensando, eu pequenininho que sou. Todo dia aparece alguém querendo dominar sobre mim. Todo dia aparece alguém me mandando fazer alguma coisa. Todo dia aparece alguém achando o que é melhor para mim. Todo dia aparece alguém dizendo, pastor, olha, se eu fosse o senhor eu faria assim, se eu fosse o senhor eu faria assim, ó. Assim, e todo dia eu tenho que explicar o porquê eu faço o que eu faço, porque essa decisão é assim, porque essa decisão é aqui. Todo dia nós temos que lutar com alguém querendo dominar. Se é sincero, se é honesto, se é outro aspecto. Que é conselhos que vêm para o bem, não é domínio, é instrução, como eu sempre tenho dito. Olha, já passei por isso aqui, pode ajudar, e todos nós temos que ser ajudados. Todos nós temos que ser instruídos. Eu preciso ser instruído, todos nós precisamos. Outra coisa é domínio. E Jezabel não quer instruir. Jezabel quer dominar. Jezabel quer dizer assim, isso só foi assim porque eu falei que ia ser. Isso só sucedeu assim porque eu falei. Porque eu me auto-intitulo profeta. Porque meu auto-intitulo profetiza. Esse espírito deveria ser para os filhos de Deus, deveria ser para o eleito intolerável. Há coisas que você tem que ter paciência. Paulo diz: há cristãos que são fracos, há cristãos que são fortes. E vocês que são fortes, tenham paciência com aqueles que estão começando. São coisas suportáveis, são coisas que são erros, são atitudes que elas são suportáveis. E com paciência, nós vamos vencendo aqui, vamos vencendo. Há coisas que elas deveriam ser intoleráveis. Por isso que você, amado irmão e irmã da igreja local, tem me visto falar sobre aqueles que cumprem Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Quando Paulo disse, noteis os que causam dissensões e escândalos contra a doutrina que de nós temos recebido. Porque esse espírito jezabelita tenta dominar sobre o púlpito. O púlpito diz uma coisa, esse espírito diz outra. O púlpito está falando uma coisa, mas lá fora diz outra. E esse espírito é uma classe de espírito que deveria ser intolerável para o eleito, entende? Então, isso passa, isso se infiltra, isso está na fila de oração. Esse espírito está recebendo unção com óleo, esse espírito está sendo orado, ele está dentro da igreja. Meu sétimo ponto é que esta mulher que se auto-intitula profetisa, ela está. Vocês permitem, vocês deixam essa que se auto-intitula profetisa a ensinar e enganar. Ela é profetisa, mas ela é professora também. Ela ensina e engana. Ela traz o ensinamento e por meio disso também engana. E isso é muito importante, irmãos. Porque veja que esta mulher, ela vai trazer e Jezabel fez isso lá em 1 Reis.
Ela traz uma classe de ensinamento, uma classe de espírito, que essa classe de ensinamento engana. E não engana só qualquer pessoa. Aqui vem meu oitavo ponto. Engana os meus servos. Está falando de gente de dentro da igreja de Deus. É algo posto para atingir o eleito. É algo posto para atingir não os que já estão denominados, mas aqueles que estão lutando pela verdade. Então, minha queixa, primeiro, que vocês permitem o pecado da omissão. Segundo, que ela se auto-intitula profetiza. E ela ensina. Ela tem um ministério de ensinamento. Por favor, preste atenção. Ela tem um ministério de ensinamento. E engana através disso. E não engana qualquer um. Meu oitavo ponto. Enganam meus servos, disse Deus. Homens de Deus, homens da igreja, homens cristãos sendo enganados por uma auto-intitulada mulher que está num posto que a igreja permite porque apostatou. Meu nono ponto, que ela se auto-intitula profetiza para ensinar, enganar. Oitavo, não enganar qualquer um, mas enganar os meus servos. E meu nono ponto, para ensinar e enganar, para que os meus servos cometam fornicação, para que eles forniquem, para que, em outras palavras, eles tenham uma relação misturada, indevida, para que eles tenham uma mistura, para que eles tenham uma relação não comprometida, que é o fornix, a fornicação, a porneia. Então, esta mulher, permitida pela igreja, com a omissão da igreja, se auto-intitula um ofício, ela ensina e engana os homens de Deus, os meus servos, para que eles tomem ações, para que eles tenham um comportamento. Esse comportamento é, primeiro, que eles forniquem, que eles tenham uma relação indevida, uma mistura indevida, uma mistura não comprometida. Agora, misturar o quê? Fornicar o quê? Eles são meus servos. Deus está dizendo, meus servos. E por isso, a alteração da palavra por meio de um ofício é jezabelismo. Entende? Por exemplo, eu estou lendo uma coisa aqui na Bíblia e isso aqui não me é conveniente, então eu vou lá e altero aquilo. Por quê? Porque eu me auto-intitulei um profeta. A revelação vem ao profeta. Eu me auto-intitulei o profeta. Quantas pessoas estão falando de coisas que o irmão Branham nunca disse? No entanto, diz eles que creem no irmão Branham como profeta. Quantos mestres, quantos professores, olha aqui, ensinar a enganar, quantos professores não estão alterando falas do irmão Branham, dizendo aquilo que o irmão Branham não disse, tirando citações do contexto, fazendo o que o irmão Branham diz na mensagem, reconhecendo se eu disse sua mensagem, lá, o evangelismo no tempo do fim, eles estão picando as fitas e me fazendo dizer uma coisa que eu não disse. Sobre milênios, sobre Jerusalém, sobre doutrina, sobre retorno do profeta. Se isso não é alterar uma coisa posta por um vindicado profeta, é porque nós estamos nos intitulando a alguém que achamos que temos a capacidade de acrescentar ou tirar algo da Bíblia e dizer, a Bíblia disse isso, mas isso que a Bíblia diz significa isso. O irmão Branham disse, afaste-se de todo homem que diz que isso significa isso. Mas ela está aqui, esse espírito, com essa classe de ministério, para que os servos, os meus servos, disse Deus, para que eles forniquem, para que eles misturem, para que eles mesclem, para que eles não tenham posto para aquilo, porque a fornicação é isso. A fornicação é um ato correto fora do casamento, é o que disse o irmão Branham. Não tem o ofício, não está comprometido com aquilo, mas no entanto fazem um ato. Eles estão fazendo um ato fora do ofício de se fazer. Essa mulher faz isso porque ela se auto-intitula nesse ofício. Para que tenha uma mistura indevida, uma relação indevida. E a segunda coisa dentro desta passagem, ela se auto-intitula, vocês permitem, ela se auto-intitula para ensinar a enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, se alimentem do sacrifício da idolatria.
E você pode ver o que lá em Atos 15, quando fala sobre a comida feita, que poderia ser, se poderia ser comida, a carne que vinha dos ídolos, né? O que a igreja estabeleceu ali no primeiro concílio de Jerusalém, por assim dizer. Comam dos sacrifícios da idolatria. Esse é meu 10º apontamento. Meu apontamento número 11, o 11º ponto que eu gostaria de colocar aqui. Deus disse assim, ó, eu dei tempo para você se arrepender. Nosso Deus é longânimo. Nosso Deus é longânimo. Embora esta mulher fizesse todas as atrocidades, esse espírito de Jezabel hoje dentro da igreja tem feito as mesmas ou mais atrocidades, porque isso é totalmente inferência minha, tá bom, irmãos? Isso aqui que eu vou falar não tá na Bíblia, não tá na mensagem, é totalmente meu. Se você quiser descartar, pode descartar. Eu apenas vou dizer de mim. Me parece que hoje, assim como a dupla porção de Elias está sobre a igreja, me parece que a dupla porção de Jezabel tá na igreja também. Parece que o jezabelismo está fazendo 2 vezes mais do que foi narrado na Bíblia. No entanto, Deus deu tempo para ela se arrepender. Deus deu tempo porque Jezabel ouviu o sermão. Jezabel ouviu as fitas de Elias. Jezabel sabia das campanhas de Elias. Jezabel sabia da mensagem de Elias. O mesmo conflito entre Elias e Jezabel vai se dar em Atália e Eliseu. Esses mesmos espíritos, é que eu digo a minha inferência, as duplas porções também vão se enfrentar daqui a pouco. Nós falaremos sobre isso. Então, para que forniquem e para que comam dos sacrifícios da idolatria, mas Deus está dizendo, dê tempo para se arrepender. Você ouviu sermão, você ouviu correção, você ouviu... Não foi algo, não. Teve tempo para se arrepender. Meu 12º ponto, Deus disse, e a porei numa cama. E o irmão Branham disse na exposição das eras da igreja que essa cama é uma cama de tribulação, a grande tribulação. Falando da grande tribulação, porque esse é o destino destes que hoje estão na igreja com esse espírito dominante que não se curvam. Eu estou, amados irmãos, irmãs, os irmãos que estão nos ouvindo que estamos falando do melhor do nosso entendimento da parte de Deus. Eu já falei sobre a soberania da igreja algumas vezes, há algum tempo atrás, e eu quero falar um pouco mais, muito em breve, se Deus me der vida. Eu quero falar um pouco sobre a questão de eleição pastoral, um pouco mais aprofundado do que já tocamos até aqui. Mas os irmãos sabem que a igreja não faz um pastor. A igreja não é uma empresa que sai um CEO e entra outro. Por isso que não tem uma igreja verdadeira na esquina da sua casa. Por isso que nos diz o irmão Branham, as pessoas, assim, ó, é uma vasta citação do irmão, é muita citação, irmão Branham dizendo. Quantos são de fora do tabernáculo? 96%, 94%. Mas nós queremos igreja na esquina. Lá na mensagem de identificação, o irmão Branham fala assim, ó, esses irmãos que estão aqui, que vêm de longe, da onde eles vêm? Tem igreja lá, mas tem algo acerca daqui que eles se identificam e por isso eles se deslocam de lá e para cá. Quantas vezes você já não viu o irmão Branham dizendo assim, eu quero terminar a reunião cedo, porque os irmãos vão se deslocar 1000 milhas, 1.600 quilômetros, porque eles têm que trabalhar na segunda-feira. Por que esses irmãos faziam isso? E por que eles estavam ali todos os domingos? Eu estou falando do ano de 1960, da década de 60. Da década de 60 eu estou falando. Isso só se o William Branham for um mentiroso, é o que eu tenho dito aos irmãos. Se ele for um mentiroso, então tudo bem. Mas desde que nós temos o que ele disse é a verdade, esta é a verdade. Só que hoje é porque esse sistema que entrou dentro do nosso país nos tornou um pouco conformistas, eu poderia dizer. Conformistas. Alguns são só preguiçosos, outros são só vagabundos. Eles não querem se mexer em absolutamente nada. Eles não querem fazer uma obra para Deus, não querem fazer nada. Só isso. Agora, a grande maioria é apenas conformismo. Nós queremos uma igreja na esquina da nossa casa, porque a denominação tem isso, porque nós não teríamos. Mas com Deus não é assim.
A igreja não é uma empresa que sai um CEO, um presidente e entra outro CEO. Por isso que olha só como o conflito igreja-estado é. Para o Estado, a igreja é alguém que tem um presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o segundo tesoureiro, o administrador, segundo administrador, primeiro secretário, segundo secretário e por aí vai. Ela tem um estatuto, ela tem uma ata e por aí vai. Aquele presidente que está lá, sai um, entra outro. A igreja de Cristo não é assim. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é assim. Pastor não é CEO, que entra um e a igreja põe outra. A igreja não forma pastor. Pastor nasce pastor. Evangelista nasce evangelista. Você não faz um evangelista. Você pode comprar curso de evangelista, você pode comprar os livros Como Ser Evangelista, mas evangelista nasce evangelista. Apóstolo nasce apóstolo. Hoje nós estamos num mundo que tem livros sobre missões, cursos sobre missões, masterminds sobre missões. Nós temos uma equipe de coach para formar missionários. Mas assim, ó, a verdade, se você quer a verdade é a seguinte, ó. Apóstolo nasce apóstolo. A igreja não faz um apóstolo. A igreja não faz um pastor. A igreja apenas ordena. Os anciãos reconhecem que aquele homem, Deus fez, formou desde o ventre da mãe dele para ele ser um evangelista, um pastor, um mestre. Ele não fabrica aquilo. Ele não é uma graduação, não é um diploma que ele tem na parede. É porque Deus o fez daquela maneira e Deus o coloca na igreja. A igreja não forma pastor. A igreja não dá dom para pastor. Por isso que você vai ver, esses dias citei, você pega nos Estados Unidos, falando honestamente, você pega um estado, tem 4 igrejas. Em um estado inteiro, 4 igrejas. 4 homens que você seguramente sabe que são homens levantados por Deus, que não estão ali por dinheiro, mulher e fama. Não é uma fábrica. Aliás, eu tenho uma citação lá da mensagem de adoção, quando o irmão Branham fala assim, ó, nós temos igrejas na nação que não tem pastores. Por quê? Porque você não faz um pastor. O que podemos fazer, enquanto estamos pastoreando, é aplicar a mensagem Pontos ao lado de Jesus, treinem seus jovens, mas lembra que quando o irmão está dizendo treinem seus jovens, ele está dizendo para a obra missionária, que ele vai falar da Índia e tal, e por aí vai, e lá na série Adoção, essa citação da adoção nem está em português, não sei nem por que não foi colocada nas mensagens em português, mas se você for lá no inglês, eu já citei isso também um monte de vezes, você vai ver o irmão Branham dizendo. Será que temos alguém que já está pronto? Alguém que nasceu para aquilo, recebeu as instruções porque há igrejas na nação. Então, o centro da coisa que o nicolaísmo bagunçou e que, por outro lado, o jezabelismo bagunçou, que são homens pensando que podem mandar em grupos locais, e também são igrejas que pensam que pode fazer pastor, que pode mandar no pastor, dizer o que o pastor tem que pregar, e esquecem do centro. Deus deu tempo para se arrepender. Mas esses que não se arrependem, e aqui está o meu 12º ponto, é que a grande tribulação é o destino deles. Meu penúltimo ponto, para nós terminarmos, que já tem estendido esse tempo. Deus está dizendo aqui, deixa eu pegar aqui o versículo para ler, apenas nesse penúltimo ponto, amados. Aqui no versículo 22, olha só o que Deus diz: Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Veja que há um condicionamento, se não se arrependerem de suas obras. Agora veja o versículo 23, o que a Bíblia está dizendo para nós. E ferirei de morte a seus filhos. Veja, irmãos, Apocalipse no capítulo 17, quando fala da grande prostituta, diz que essa grande prostituta tem filhas. Mas aqui em Apocalipse 2, diz que esta prostituta tem filhos. As filhas são as igrejas que saíram do ventre desta mulher corrompida, que fornicou com os reis das nações. Mas essa mulher também teve filhos, ela também teve ministros. Lembra que Acabe e Jezabel tinham um filho também, que depois vai estar com Josafá, se eu não me engano.
Então pensa nisso, pensa nessa. Ela tem filhas, mas ela também tem ministros. Ela também tem uma figura masculina jezabelita. Ela também tem, assim como Apocalipse 17, suas filhas, tem seus filhos em Apocalipse 2, no versículo 23. E o meu último ponto aqui, amados, porque nosso tempo tem sido, Deus afirma, Deus fala, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Todas as igrejas saberão que Deus não deixará isso passar batido. Jezabel está na fila de oração, recebendo oração, recebendo unção com óleo. Jezabel está na igreja, está na forma de homens, está na forma de mulheres. Ela está lá com essa mesma unção de domínio. Ela está lá com essa mesma sede de dominar, de se auto-intitular, de dominar sobre aquilo que Deus está fazendo hoje. Por isso, não vamos cair no erro que caiu a igreja de Tiatira, em permitir, em deixar. Há tantas pessoas valentes que falam assim, tal homem, tal pregador, tal pastor, mas quando é que essas pessoas valentes vão virar para as igrejas, para as mulheres que são Jezabéis de saias, para os homens que são Jezabéis de terno, tentando dominar sobre os homens enviados de Deus? E aí sim, de fato enviados de Deus, não ordenados por um sistema, não ordenados por um companheirismo, mas que Deus os ordenou e que eles estão na obra sem cooperação, que eles não precisaram de uma igreja apoiando sua obra, e seja lá o que for, que nenhum sistema investisse nele, mas Deus foi ajudador, Deus foi o que colocou o pão na mesa dele, Deus foi o que sustentou sua família, Deus que o ordenou, o sustenta, o dá respaldo. Quando é que esses também vão falar das mulheres e homens que com seus dons querem dizer o que é espiritual, o que é não espiritual dentro da igreja? Querem dizer o que é doutrinário, o que não é doutrinário dentro da igreja? Quando é que essa classe de espírito, assim como foi o nicolaísmo, será combatida? Agora, me preste muita atenção no que eu vou dizer. Será que você que está me ouvindo não tem esse espírito? Será que esse espírito não está sobre você? Será que você não é alguém que está gritando um alto título? Será que você não é essa pessoa que está querendo dominar sobre alguém que Deus enviou? Sem escritura, apenas com a perversão, apenas com torcendo a palavra, como dizem, ensinando e enganando, segundo a seu bel prazer, para levar discípulos após si, como disse Paulo em Atos, no capítulo 20? Será que você não é um desses? Que Deus tenha misericórdia de nós e que tenhamos não o dom, mas a coragem de gritar contra isso que tem manchado a verdadeira palavra de Deus que tem vindo nesses últimos dias para raptar, trasladar, transformar a semente de Abraão. Deus abençoe sua vida e até uma próxima, se o Senhor assim nos permitir.